Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira, pois é, a semana está chegando ao final e graças a Deus até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos para mais uma devocional Café com Deus. Eu aqui, seu amigo de todas as manhãs, Bispo Edson Lima. E hoje nós estamos chegando no penúltimo capítulo de Provérbios. Hoje estamos no capítulo 30. E semana que vem, na segunda-feira, se Deus nos permitir, nós encerraremos então o livro de Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida. O capítulo 30, do verso 7 ao 9, diz assim: Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para a minha vida nesta terra. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico e nem muito pobre. Dê-me somente aquilo que realmente preciso, pois tendo demais, seria ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza ao ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome do Senhor. Capítulo 30, versos 7, 8 e 9. Queridos, se você ler esse trecho de forma superficial, como muitas vezes as pessoas têm o hábito, o costume de fazer, você corre o risco de pensar, mas por que será que ele pediu isso para Deus? Qual seria o problema dele ter pedido para ser muito rico, como é o desejo da grande maioria das pessoas? Na verdade, o foco não é esse. Eu creio que ao fazer esse pedido, ele estava pedindo a Deus para que Deus lhe abençoasse com virtude, com a virtude do equilíbrio, que Deus pudesse dar a ele equilíbrio para que ele pudesse ter uma vida equilibrada. Ele conhecia suas fraquezas e ele as reconhecia. Não é como a maioria das pessoas hoje, que mesmo tendo as suas fraquezas, não as reconhece. E exatamente por conhecer as suas fraquezas, as suas limitações, as suas imperfeições, saber os riscos do orgulho, da soberba, da arrogância que o ser humano muitas vezes acaba caindo nela, ele então pede a Deus somente aquilo que realmente ele precisava. Sabe, querido, os grandes problemas na vida das pessoas, na verdade, são frutos do desequilíbrio. Hoje nós sofremos muito por conta de uma sociedade desequilibrada. Hoje nós vemos muitas pessoas padecendo por conta do seu desequilíbrio, tanto emocional, quanto financeiro, quanto profissional, espiritual, em todas as áreas. Quer alguns exemplos? Olha só. Dívida. Quantas pessoas você conhece próximas a você que sofrem por conta do desequilíbrio financeiro? Quantas pessoas, às vezes muito próximas, até mesmo na sua família, têm sofrido terrivelmente, têm padecido terrivelmente, têm tido seus casamentos afetados, seus ministérios afetados, sua vida familiar afetada por conta do desequilíbrio financeiro? Quantas pessoas você conhece que sofrem com a obesidade? Porque não tem equilíbrio na sua alimentação. Possui um desequilíbrio na dieta alimentar e sempre está em excesso, comendo em excesso, prejudicando o templo do Espírito, caindo num pecado que a Bíblia condena tanto quanto o adultério, a mentira e o roubo, que é a glutonaria, que é destruir o templo do Espírito. Pessoas com distúrbios alimentares, quantas você conhece? Pessoas desequilibradas. Quantas pessoas também estão desnutridas, porque na sua dieta, ao ponto de querer agradar as pessoas também, para viver um padrão social, muitas vezes entra numa dieta de escassez de nutrientes e acaba sofrendo também com isso. O corpo também está sendo afetado e com isso também estão pecando. Porque Paulo escreve à igreja de Corinto e fala: vocês são templo de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em vós. E quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, tudo aquilo que você faz que afeta o seu corpo, que prejudica a sua saúde, você está pecando. Isso é um fato. Então,
Há um desequilíbrio meio que generalizado na nossa sociedade. A preocupação, o estresse, porque as pessoas estão desequilibradas ao administrar as suas emoções, o seu tempo. Elas não têm mais controle algum do seu tempo, das suas emoções, do seu trabalho, não tem equilíbrio nenhum e acaba excedendo em tudo. Então, escute, esses são apenas alguns dos exemplos. A lista é imensa, é enorme. A lista dos desequilíbrios da nossa sociedade é muito maior do que você pensa. E ela se torna ainda muito maior se você acrescentar as consequências da impaciência, da raiva, do medo e etc. Então, queridos, quando ele pede aqui equilíbrio, muitas vezes nós estamos focados só na questão de dinheiro e as pessoas focam só nisso. Ele está pedindo, Deus, que eu possa viver uma vida equilibrada. Nesse trecho que ele aqui faz uma oração a Deus, e isso é uma oração a Deus pedindo equilíbrio, para que ele possa ter uma vida plena, uma vida de fato abençoada por Deus, onde ele fala das suas prioridades e ele quer que Deus dê a ele sabedoria para alinhar as prioridades, cada coisa no seu devido lugar. E ele pede para Deus recursos para isso. Então ele está aqui agora dizendo, Senhor, eu quero viver uma vida equilibrada dentro dos padrões do Senhor. Eu quero ter cuidado com o Senhor, com as coisas do Senhor. Eu quero ter equilíbrio com a minha família, eu quero ter equilíbrio no meu trabalho, eu quero ter equilíbrio nas minhas amizades, eu quero ser equilibrado com a minha comunidade, com a minha igreja, na minha espiritualidade, no meu relacionamento com o Senhor. Nós precisamos de equilíbrio se nós quisermos de fato aproveitar e viver o presente tempo de forma sábia. Se nós quisermos ter energia para vivermos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Se nós quisermos ter um futuro bem-sucedido. Então nós precisamos ter equilíbrio nas nossas vidas. Sabe, queridos, um dos recursos que nos ajudam a ter equilíbrio é a sabedoria. Ela nos dá sabedoria para administrarmos tudo na nossa vida com prudência, com muito equilíbrio. O próprio Salomão deixou registrado isso. Quando ele escreve em Eclesiastes, lá no capítulo 3, verso 1, ele fala, tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. Então, tem que haver equilíbrio entre o trabalho, entre o lazer, equilíbrio entre estar sozinho, estar rodeado de amigos, equilíbrio entre amar e afastar, equilíbrio entre gerar recursos financeiros, gastar, investir, doar. Tem que haver equilíbrio em tudo, equilíbrio entre orar, esperar, agir. Nós precisamos ter equilíbrio entre dizer sim e dizer não. Eu conheço muitas pessoas que fracassaram terrivelmente na vida porque não sabiam dizer sim ou não sabiam dizer não. A hora que precisava dizer não, diziam sim. E a hora que deveriam dizer sim, diziam não. Pessoas que não sabem o momento certo. Por isso nós precisamos avaliar a nossa vida em cada área dela. E entendermos quais são as áreas que precisam ser ajustadas de acordo com a vontade de Deus para que tenhamos equilíbrio na nossa existência, na nossa vida. Para que de fato possamos ter uma vida saudável, bem-sucedida, porque só uma vida equilibrada nos leva a isso. Pense sobre isso, Eu quero hoje comunicar também aos irmãos aí de Londrina, da grande Londrina, Cambé e região, que eu estarei por aí pregando nesse final de semana no domingo. No domingo estarei em Londrina, domingo de manhã, pregando em Londrina, na Quadrangular Palhares e Palhanos e à noite estarei pregando em Cambé. E você é o meu convidado, você de Londrina, Cambé e região aí está convidado para participar desses cultos comigo. Um grande abraço, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Deixa eu orar com você. Pai, que o Senhor possa trazer equilíbrio para as nossas vidas, para a minha, para a vida de cada ouvinte da Devocional Café com Deus. Que o teu Espírito Santo, Deus, nos dê sabedoria
para que possamos de fato, realmente, verdadeiramente, sinceramente, termos equilíbrio em tudo nas nossas vidas, para que em tudo que formos fazer, possamos honrar o Senhor, glorificar o seu nome e termos uma vida bem-sucedida e abençoada. Deus, de acordo com os padrões do céu para as nossas vidas. Assim eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.